Amém, queridos. Quero convidar você a abrir a sua palavra, abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Nós vamos ler um versículo e eu quero convidar você a orar individualmente, pedindo que o Senhor ajude o seu coração. O verso 13 de Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vos peço que não desanimeis por causa das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Queridos, a palavra do Senhor nos convida nesta noite a não desanimar. A palavra está dizendo a você: não desanime. E agora eu quero convidar você a curvar a sua cabeça. Eu quero convidar você a orar por sua vida, para que o Senhor ajude você a não desanimar. Curve sua cabeça, ore ao Senhor. Coloque as suas ansiedades, coloque suas necessidades. Peça para o Senhor não deixar que você desanime. Diga para o Senhor que você quer receber dele a força suficiente para você seguir a tua jornada. Em Filipenses, a gente lê: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, mas diz também que podemos andar pelo vale da sombra da morte. Hoje de manhã oramos por uma família que tem bebezinhos siameses com necessidades especiais. Oremos por essa família também, para que eles sejam fortalecidos e não desanime. Pela manhã oramos pela família, pela mãe da Malu, uma jovem que está vindo para a igreja com sua família. O estado de saúde da mamãe é complicado, mas os médicos já têm atuado. Quantas e quantas não são as situações que às vezes provocam no seu coração desânimo. Mas nessa noite, a palavra do Senhor quer trazer ao seu coração uma direção para que você não desanime. Pai Celeste, acabamos de cantar que Tu és santo. Acabamos de declarar, ó Deus, que acreditamos, confiamos e adoramos o Senhor na beleza da sua santidade. Ó Pai, entendemos que tudo que passamos em nossas vidas, de alguma forma o Senhor permite que passemos
por essas dores, para nos ensinar algo, para que o Teu nome seja glorificado de alguma maneira na instrumentalidade da nossa vida. Ó Pai, sabemos que temos passado por lutas, dificuldades, ansiedades, mas sabemos, ó Pai, que acima de tudo está o Senhor, confortando o nosso coração e animando a nossa vida, para que nós não desanimemos. Ó Pai, é com alegria que nós recebemos e pudemos abraçar hoje a Dani, após o seu acidente com o seu olho. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor poupou a sua filha de males mais complexos, e te louvamos, porque hoje ela está aqui com a gente. Te agradecemos, ó Pai, pelas lutas que o Senhor nos permite passar, e queremos, ó Deus, a Tua ajuda para não perdermos o foco e não perdermos o nosso ânimo. Oramos neste momento, agradecidos porque a Tua palavra, e só a Tua palavra, é que pode nos animar a seguir na Tua jornada. Oramos assim, no nome poderoso, no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que todos os desânimos que muitas vezes encostam na nossa vida, que a gente possa nesta noite entender pela palavra que tem solução. A solução pode ser o livramento do problema, mas a solução pode ser um fortalecimento para você passar pelo problema. Afinal, o Salmo 23 diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Nós podemos andar pelo vale da sombra da morte, mas sabemos que o Senhor vai junto para animar o nosso coração, para nos motivar a seguir na sua direção. Amém, queridos? Quero ler mais alguns versos nesta epístola que Paulo escreve aos Efésios. Li o verso 13, agora sigo na leitura a partir do verso 14. Diz assim a palavra: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Queridos, Paulo acaba de orar por você. Esse texto
é a oração que Paulo faz em favor daqueles que no verso 13 ele pede para tomar cuidado e não desanimar. O desejo de ver o povo de Deus fortalecido, o desejo de ver a igreja de Cristo fortalecida, é tamanho que Paulo não esconde a verdade do Evangelho. Nós não vivemos um evangelho de brincadeira. A gente vive um evangelho de verdade. Um evangelho que traz dor ao nosso coração quando somos humilhados pelo mundo por conta da nossa fé. Nós vivemos um evangelho que é verdadeiro, mesmo quando a gente passa por situações de viver uma vida marcada pela honestidade e que isso custa caro. Isso custa caro. Aqui nós temos um irmão que numa negociação de compra de carro, abriu o coração e falou: pastor, aqui na nossa concessionária, infelizmente, eles cobram essa taxa e está errado. Ele podia ter me dado uma desculpa qualquer e eu ia acreditar nele, mas ele foi honesto. Ele perdeu a venda, mas não perdeu a sua seriedade com Deus e falou a verdade. Pretinho, você é o cara. A gente pode ganhar menos, mas não vamos perder no céu. E muitas vezes nós somos assolados com situações que nos fazem balançar. E aí a palavra do Senhor nesta noite quer trazer ao seu coração uma direção: não desanime. E por conta dessa palavra de não desanimar, Paulo vai fazer essa oração. E o que Paulo diz nessa oração? Verso 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Qual causa? Vamos estudar o texto. Qual causa? Verso anterior: não desanimem. Esta é a causa, amém? Então Paulo já está dando uma dica de como a gente precisa agir para superar esses momentos difíceis. Primeira lição que Paulo nos traz, uma lição que na verdade tem dois aspectos, que é a oração intercessória. Paulo diz: não desanimem, e aí ele começa: por esta causa eu me ponho de joelhos. Será que nós temos nos colocado de joelhos pela dor do nosso irmão? Será que quando a gente recebe uma notícia, um pedido de oração, quando a gente conhece uma realidade que está apertando para alguém, será que a gente faz como Paulo? Será que a gente dobra o nosso joelho e ora por aquela pessoa com a mesma intensidade que a gente ora se a dor é minha? Paulo está dizendo que ele faz isso. E por esta causa. E qual é a causa que Paulo ora? O não desanimar do povo de Éfeso. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Será que nós temos vivenciado essa experiência? Porque quando a tempestade assola a minha vida, a vida da minha família imediata, aí a gente chora, a gente dobra o joelho, a gente faz um monte de coisa porque a agonia está grande. Agora, será que quando a gente tem a informação, a noção de que o meu irmão, que a minha irmã está em sofrimento, será que a gente tem feito isso? Como igreja, nós temos feito sim. E temos sido testemunhas de que nos momentos em que a igreja se une em oração, a gente acaba colhendo bênçãos. Amém? E isso nós temos como verdade. Num culto de quarta-feira, o Eliné e a Val ligam para a gente e falam: olha,
começa a orar, porque a Raquelzinha vai nascer hoje. Dei o meu celular para a Leila, ela ficou na porta. Começamos a interceder, porque todos nós sabíamos as dificuldades que seriam o parto da Raquelzinha dali 2 meses, né? Dali 2 meses. E o processo foi adiantado. Ou seja, Eliné e Val começaram a andar no vale da sombra da morte mais cedo do que eles estavam preparados. Mas no momento em que eles foram para a igreja, qual foi o sentimento? Ou no momento em que eles foram para o hospital, qual foi o sentimento? Vamos avisar a igreja para termos a cobertura espiritual. E aqui nós dobramos o joelho e aqui nós intercedemos. Ficamos tristes, preocupados com a Dani. A Dani se ajeitando para vir para o culto, sofreu um acidente, o olho foi perfurado. Começamos o culto, intercedemos por ela, glória a Deus, está ali com a gente. E a Dani estava contando para mim que ela começou um tratamento e o negócio estava caminhando, mas ainda com certa dificuldade. Quem somos nós para criticar o procedimento do médico? E aí o último médico que atendeu, ele disse para ela: eu tive uma inspiração divina e eu vou mudar o tratamento. E mudou. E ela começou a sentir uma melhora de um dia para o outro. Agora, engraçado o médico falar de inspiração divina quando normalmente essa frase some um pouco da boca. Mas não é. Quem leva Deus a sério precisa colocar o Senhor no lugar dele. Hoje, apesar de não ser santista nem torcedor do Ituano, hoje eu fiquei emocionado ao ver o final do jogo, quando eles entrevistaram o técnico do Ituano. Aquelas perguntinhas idiotas de repórter, né? Qual o sentimento que você tem? Pô, o cara ganhou o campeonato. O cara tirou todos os grandes preferidos e chegou lá vindo de uma cidadezinha do interior. O campo do Ituano é pequeno, é um time sem muita expressão, mas batalhadores. E aí quando o repórter pergunta, o técnico diz: toda a glória seja ao Senhor. É Ele que nos trouxe aqui. O cara começou a pregar. Aí a Globo, que não é besta, já recolheu o microfone e ele tal. E os jogadores 100% Jesus e tal, e aquelas coisas todas. Foi falar com o goleiro que pegou a última bola. E aí, qual é o seu sentimento? Glória a Deus, foi Deus que capacita e tal, e tal, e tal. Aí, na boa, esse negócio de pôr Deus no meio do jogo é complicado, porque se espiritualidade resolvesse futebol, o campeonato baiano acabava empatado, né? Porque todo mundo tem santos, mas os irmãos entendem? Na hora do homem, Doriva, na hora do homem, encher a boca e falar: aí, time do São Paulo, Palmeiras, Corinthians também, tal. Aí, seus timinhos, nós vencemos. Não. Ele para e humildemente ele diz: Deus seja glorificado. Então, amados, quando nós dobramos o nosso joelho e intercedemos uns pelos outros, a gente vê que as coisas mudam. O olho da Dani continua machucado, mas ela sente a cobertura da igreja nas orações. Aquela família que ouvimos pela manhã, que nasceu com 2 bebezinhos unidos do tronco para baixo, o problema vai perdurar, mas nós vamos cobrir essa família com as nossas orações e com a nossa ajuda. Eles precisam de dinheiro para comprar fraldas, precisam de dinheiro para comprar leite, uma família carente, e nós vamos ajudar dentro da nossa possibilidade, mas a oração já começamos a direcionar. A mãe da Malu continua lá no hospital, está ali a mãe e o papai, e continuamos a orar para que Deus vá promovendo a restauração e fazendo o que deve ser feito. E a palavra de hoje é: não desanime. Está difícil, está complicado? Não desanime. E Paulo diz: por isso eu me ponho de joelhos, desafiando a cada um de nós
a olhar a necessidade do outro como prioridade para a minha vida. Eu preciso olhar para o outro, e interceder e pedir ao Senhor que ajude e abençoe. E Paulo vai dizendo, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Aí ele vai mostrar um pouco quem é o Pai. Aquele de quem toda a família toma o nome sobre o céu, sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejam fortalecidos. É interessante que quando a gente pensa nesse momento que Paulo está orando, Paulo poderia orar dizendo: Senhor, Pai de misericórdia, livra os efésios dos problemas. Mas não, Paulo está pedindo o quê? Para que eles sejam fortalecidos. Porque a partir do momento em que eu sou fortalecido no Senhor, Filipenses 4,13, vamos juntos? Posso, de novo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem é aquele que me fortalece? Jesus, o Filho do Altíssimo, que se fez homem para caminhar conosco e nos ajudar, como Paulo fala aqui no verso 15 e 16. E no verso 16 ele ainda fala, para que sejam fortalecidos com o seu poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando arraigados e edificados em amor. O que Paulo está querendo dizer com essa expressão? Paulo chama atenção e procura mostrar que esse fortalecimento, ele vai acontecer quando nós permitirmos que Jesus habite em nosso coração. Sabe o que é habitar no coração? É fazer morada. Habitar no coração é permitir que o Senhor faça do nosso coração morada. Quando você recebe uma visita, ela passa pela sua casa. Ela não está fazendo morada na sua casa. Mas quando você recebe alguém para habitar na sua casa, a dinâmica do seu lar acaba mudando. A dinâmica da sua vida acaba mudando por conta de mais um elemento que aparece para morar, para habitar na sua casa. Quando nós permitimos que Jesus entre na nossa vida para fazer morada, nós precisamos readequar a nossa vida à presença dele. Nós precisamos começar a dar a ele, que vem habitar conosco, a prioridade no nosso lar, a prioridade no nosso ser, a prioridade no nosso homem interior, que Paulo cita no verso anterior. É ali que nós temos que dar a Jesus o primeiro lugar. E dar a Jesus o primeiro lugar não acontece e não existe da boca para fora. Dar a ele o primeiro lugar significa abrir a sua vida e permitir que ele habite dentro do seu coração. Então, quando Paulo vai mostrar que ele ora para que os efésios sejam fortalecidos, ele dá uma dica. Esse fortalecimento, ele vai acontecer quando Cristo habitar no nosso coração. Aí fica aquele questionamento. Para você pensar se o seu relacionamento com Cristo é um relacionamento comprometido, você permitiu que ele habite no seu coração, ou se é um relacionamento de amizade. Você gosta muito de Jesus e permite que ele esteja presente na sua vida.
Será que faz diferença Jesus presente, mas não no controle? Toda a diferença. Jesus estava num barco, atravessando o mar da Galileia, quando ele, cansado, começa a dormir, e aquele pequeno barco, ele é assolado por perturbações. E aí tem até um hino, né? Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. E aí vai, mostrando o medo que toma conta daqueles homens. E aí vem a pergunta: Senhor, não se te dá que morramos? Letra da música. Mas o que a galera falou? Jesus, acorda, pô, a gente vai morrer, você não está nem aí. Acordaram Jesus. E aí deram a ele o comando da situação. Jesus se levanta, ordena que o mar se acalme, que os ventos cessem, porque ele queria descansar. E o mar acalma, o vento cessa, e ele cobra dos discípulos: por que vocês não fizeram isso? Vocês podem. Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez você não consiga dominar uma tempestade no mar, mas se Deus mandar você orar, ore, porque isso vai acontecer. George Miller, um homem reconhecido por suas orações, que tinham a resposta de Deus, ele estava fazendo uma viagem uma vez e ele percebeu que o motor do barco parou. Aí ele saiu da cabine e perguntou lá para alguém: por que o barco parou? Aí falou: porque tem um nevoeiro muito espesso e a gente não tem condições de seguir viagem. Naquele tempo, a tecnologia marítima era bem menor do que hoje. E aí o capitão passou, ele falou: capitão, por favor, liga os motores aí, vamos embora que eu preciso chegar na Inglaterra, que eu tenho um compromisso. E aí o capitão falou: rapaz, não dá, você não escutou o soldado aí falando? Tem nevoeiro lá fora, a gente não está enxergando um metro à frente. Ele falou: olha, faz o seguinte, vai indo para lá que eu vou orar e Deus vai abrir o tempo para a gente. E entrou para o seu quarto e foi orar. O capitão saiu, quando ele chega no convés do barco, o tempo abriu, ele ligou os motores, George Miller chegou no horário para o seu compromisso, e isso serviu de testemunho. Nós podemos, porque o Senhor nos garante. Agora, nós temos que tomar cuidado com o tipo de situação que nós nos colocamos diante de Deus. Nós não temos autoridade diante de Deus para ficar determinando algumas coisas. Compartilhei de manhã que eu vinha ouvindo rádio e um pastor disse: meu amigo, minha amiga, você que nos ouve aqui na rádio tal, o seu problema tem ano, tem mês, tem dia e hora para acabar, e o ano é este. Aí falou o ano que a igreja está, o ano da restituição. O mês é este. O dia é hoje e a hora é às 18h30 lá no Brás. Você vai lá e o seu problema vai ser resolvido naquela hora. Não sei se é assim que funciona, porque não é assim que Jesus nos ensina. O Cristo que nós servimos sobe no monte, em lágrimas e gotas de sangue, ele diz ao Pai: Pai, se possível, passa de mim essa situação. Agora não seja a minha vontade que prevaleça, mas a tua. Para esta oração, a resposta de Deus qual foi? Sim, filho amado, eu te livrarei dessa situação. Ou a resposta foi: não, filho amado, eu não te livrarei dessa situação, porque esse ato salvará o homem dos seus pecados. Dali Jesus foi para a cruz. E ali ele pagou o preço. No terceiro dia, ele ressuscita vitorioso, trazendo a morte nas suas mãos, com a liberdade que agora nós temos para falar e viver o Evangelho. Não desanime,
é a palavra. Oração intercessória é a resposta. Nós precisamos orar intercedendo por quem passa por problemas. Nós precisamos orar ao nosso Deus, rico em misericórdia, que pelo Santo Espírito entra na nossa vida para fazer morada. Agora vem uma outra situação. Quando Paulo diz, assim habite Cristo em vosso coração, verso 17, Paulo diz no verso 18, que isso vai acontecer a fim de nós podermos compreender qual é a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados pela plenitude de Deus. O que Paulo trata nesse verso? Paulo procura mostrar que a problemática que a gente passa, ela precisa nos remeter para nós conhecermos o amor de Cristo. E aí Paulo fala de todas as dimensões possíveis. Ele fala da altura, da profundidade, do comprimento, da largura, para mostrar o seguinte: o amor desse Cristo que nós adoramos, Ele quer alcançar você, onde você estiver. Não tem distância que impeça o abraço de Jesus. Não tem altura, profundidade, nem largura que possa impedir que Ele nos alcance. Por isso Paulo diz, não desanime, mas sigam fortalecidos em Cristo, que há de fazer morada no seu coração. E essa morada vai levar você a conhecer o amor desse Jesus. Essa palavra, meu amado, é para você que já conhece o Senhor Jesus. Agora a gente tem que compreender um outro detalhe. Quem não tem Cristo habitando no coração? Quem tem Cristo como um saber intelectual? Quem conhece Jesus Cristo historicamente, às vezes religiosamente, mas não conhece pessoalmente. Ainda não abriu a porta do coração para que ele faça morada. Nós temos esse público também, que pode estar aqui presente, mas com certeza tem muitos lá fora que estão nessa condição. É impressionante nas saídas que nós temos feito na madrugada. Eu já fui em 2, o grupo já fez 3, sem contar umas outras que eram feitas à noite. Essas saídas da manhã, uma coisa impressiona muito. O percentual, a gente fala com 20 pessoas, assusta a gente ver que dessas 20, 15, 18 são pessoas que conhecem a Jesus. Mas conhece aonde? Aqui. Conhece no intelecto, mas falta trazer para o coração. E é a nossa grande batalha. O Theo abordou um rapaz e falou, olha, você pode mudar, porque eu tive problema e mudei com Cristo presente. Não no intelecto, mas no saber e no coração, porque abriu a porta para ele fazer morada. Quando ele faz morada, a situação muda. Quando Jesus faz morada no nosso coração, nós nunca mais seremos demitidos, amém? Não, não é verdade. A gente vai ser demitido sim, e às vezes é porque abriu o coração. Assista um vídeo, A Virada. É um vídeo promovido por uma missão, Desafiando Gigantes, tal. Mostra isso. O cara disse, eu vou ser honesto a partir de agora.
ele só teve prejuízos. Então, toma cuidado. O evangelho que a gente prega não é este evangelho. Venha e você não vai mais ter problema. Entra por essa porta, nós vamos pegar os pastores e vamos orar por você. Você vai sair daqui e não vai ser mais empregado, você vai ser dono da empresa. Não, esse evangelho a gente não vende aqui. Literalmente, a gente não vende. O evangelho que a gente quer dar é o evangelho de Cristo. É o evangelho que diz: Cristo vai fortalecer você para suportar o peso da sua fé, do seu compromisso com Ele. O Senhor Jesus não vai livrar você de problema. Ele vai preparar a sua vida para você reagir de uma forma abençoadora para você e para quem estiver ao seu lado. E nós precisamos ter o entendimento de levar essa mensagem a quem está lá fora. Porque muitas vezes o interesse pela fé, ele é plenamente material. Tivemos um membro aqui, uma pessoa que veio para a igreja, talvez os irmãos nem lembrem, porque foi uma passagem muito rápida que essa pessoa teve aqui na igreja, e também não é nenhuma exposição, porque ele pediu várias vezes oração em público. O camarada estava atrelando a sua vida, a sua fé com Deus, em função da restituição de um patrimônio que ele havia perdido por conta do plano Collor. Ele era banqueiro, e aí teve problemas, porque ele era banqueiro, e aí os ganhos dele tiveram problemas, e aí em algum lugar que ele foi, levanta alguém e diz: o Senhor diz que vai restituir a você 7 vezes o que você perdeu. Pronto, o cara pegou essa palavra de bênção, e ele vive em função de ir atrás de igreja que vai levá-lo a receber 7 vezes os valores que ele perdeu quando o banco que ele era banqueiro quebrou. E um dia ele me chamou na casa, ele falou: pastor, é assim, queria agradecer aí as suas visitas, as suas orações, mas eu queria pedir o meu desligamento da igreja, porque eu preciso passar em algumas igrejas aí, sabe essas igrejas que tem uma palavra mais diretiva, de restituição, de bênção? Porque sabe, pastor, eu sei que Deus vai me devolver 7 vezes o valor que eu perdi. Então, assim, obrigado, viu, pela atenção que o senhor dispensou a mim, a minha esposa, mas eu estou tirando meu time de campo, eu vou voltar naquelas igrejas por onde eu passei, que prometeram a devolução para buscar a minha bênção. Ele teve a bênção dele de volta? Não. Porque um dia desse eu passei na casa dele. Passei, bati. Ô, meu irmão, e aí? Tudo bem? Tudo, pastor, que bom vê-lo, tal. E aí? Tá firme? Sua esposa, seus filhos? Pastor, do mesmo jeito. E aquelas situações? Pastor, do mesmo jeito. Bom, então, continuamos orando por você, Deus abençoe, tchau. O que essa pessoa quer? Matéria. O que Jesus nos disse de manhã? Você tem no bolso? Venda tudo, dê aos pobres e me siga. O Senhor não apresenta um evangelho de barganha. Esse texto, se a gente for ler o texto anterior, capítulo 2 e tudo mais, a gente vai perceber a grande turbulência que aquele povo estava passando, porque eram do Senhor. E porque eram do Senhor, estavam sendo perseguidos. Na verdade, observem que quando Paulo diz: olha, não desanimem por causa das minhas aflições. O camarada que está fazendo essa oração por aqueles, para não desanimarem, para serem fortalecidos, ele estava vivendo
Um momento de tribulação tamanha que ele diz àquele povo: olha, não se desanime por causa do meu sofrimento. Sigam firmes, eu estou aqui orando por vocês. Aqui onde? Preso, enclausurado. Este é o autor dessa fala. Ele não fala da boca para fora, ele fala do coração para fora. E Deus vai usá-lo. Em meio à sua turbulência, Deus vai usá-lo para abençoar este povo. E quando ele diz que a sua oração é para que eles conheçam o amor de Cristo, aí vem a pergunta. O amor de Cristo, aqui nas palavras de Paulo, ele aparece na sua altura, profundidade, largura e comprimento. Ok? Agora eu quero fazer uma pergunta. Aquele seu amigo de rua, aquele seu amigo do trabalho, aquele seu amigo de escola, aquela pessoa que você tem um relacionamento por conta do seu trabalho, qual dessas dimensões do amor de Cristo ela vai conhecer através da sua instrumentalidade? Ela vai conhecer a altura do amor, a profundidade do amor, a largura do amor, o comprimento do amor? Não. Ela não entende essa linguagem. Sabe qual a linguagem que ela entende? As palavras de Paulo. Porque Paulo está dizendo: eu conheço. Eu peço a Deus que ajude vocês a conhecer a profundidade, a largura, a dimensão quadridimensional que Paulo apresenta aqui. Mas Paulo está falando isso da vida dele. Porque o começo da oração, ele diz: não desanimem por causa das minhas aflições. Então Paulo está mostrando com a vida dele o que ele está pedindo pelos Efésios. Aquele seu amigo, aquela pessoa que você tem contato, ela só vai compreender claramente o amor de Cristo quando você experimentar, viver e contar para ela o que aconteceu com a sua vida. Não foi assim que você veio para o Evangelho? Alguém disse para você: o Senhor muda a vida da gente, mudou a minha. Aí você vem como quem não quer nada, olha a parada, entende porque abre o coração e Cristo passa a fazer morada, não mais uma mera presença intelectual. E aí você fala: olha, realmente, Deus muda vidas. Eu entro nessa e estou junto. E assim a gente vai espalhando a mensagem do Evangelho e vai clareando todas essas situações. Já citei uma vez e peço licença para citar de novo o exemplo da Rosália e da Deise. A Rosália um dia ligou para a igreja querendo esclarecer uma dúvida. O Jarbas atendeu e falou: olha, o pastor não está, mas anotou ali o telefone. Depois, quando ele voltar, ele liga para a senhora. Aí, quando eu cheguei, o Jarbas falou: pastor, uma senhora ligou aqui querendo tirar umas dúvidas sobre igreja. Aí eu liguei. Quem me atendeu foi a Deise. Aí a Deise falou: olha, minha mãe não está, mas posso perguntar uma coisinha? Ele perguntou. Depois a Rosália chegou, perguntou. Aí vieram para a igreja, veio a Rosália e a Deise. Aí depois veio a Rosália, a Deise e a Rosalba. Aí depois veio a Rosália, Deise, Rosalba e a Ingrid. E aí a Deise falou: pastor, eu tenho um namorado, mas ele usa boné. Eu falei: legal, seu namorado usa boné. Não, mas assim, ele pode vir à igreja de boné? Porque ele não gosta de tirar o boné. Eu falei: minha filha, ele vem do jeito que ele quiser.
Vocês dão risada? Mas o Theo já foi convidado a descer de um altar, porque estava de boné. E não pôde louvar a Deus, porque estava de boné. E eu falei, não, aqui pode. Aí o Theo começou a vir. E assim, eu vou aumentando os nomes, porque a pessoa vinha, conhecia o Senhor e ficava. E aí a coisa foi chegando. E aí veio a Rosália, veio a Deise, veio a Rosalba, depois veio a Ingrid, depois veio o Theo, depois veio o Hamilton, depois veio o Pedro, depois veio o Marcos, depois veio a Débora. E assim, a história dessas pessoas foram sendo mudados. O que é? É o Diego, né? E por último o Diego. Aí, os adolescentes, por último o Diego. É que você não é da família ainda. Já pediu em casamento? Aí, Joe, agora é a hora, hein? Né? Bom, mas mudando de assunto, né? Então, e por último o Diego. Quando a Ingrid começou a namorar, ela contou pra mim e tal, vamos orar. E tá aí, o Diego, membro da igreja. O que é isso, irmãos? Isso é mostrar um evangelho que não é fachada. É mostrar o evangelho no dia a dia. E as perguntas pastor, eu faço isso, tá certo ou tá errado? Tá errado, então não faço mais. Pastor, isso, assim, tá certo ou tá errado? Tá certo, então eu faço. E assim a coisa vai acontecendo. Não desanime. Conheçam a Jesus. Permitam que Jesus vá direcionando cada passo. Como isso acontece? Permitindo que Ele habite, não passe somente pela sua vida. E aí Paulo vai finalizar dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. Por que eu gosto de citar esse exemplo da família da Rosália e da Deise? Porque mostra essa dimensão do evangelho alcançando você e a sua casa. Hoje aquele lar, pelo menos da casa da Rosalba e do Hamilton para cima, porque a família mora junto, então mora a Deise e o Theo, depois a Rosalba, depois a Rosália e depois os irmãos da Rosalba e da Rosália. Mas a mensagem está descendo a ladeira. Da casa do Hamilton para frente, já podemos ouvir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A família está toda aqui. A casa do Hamilton está trancada, porque ele está aqui com a família dele. A casa da Rosalba está trancada, porque ela está aqui com a família dela. A casa do Theo está trancada, porque ele está aqui com a família dele. E assim, com os amigos que vieram, e aí a bênção vai alcançando. Será que a Rosália tinha dimensão de que uma ligação para uma igreja surtiria todo esse efeito? Ora, aquele que faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Agora, o mais interessante, dentro desse processo ainda ligado a essa família, foi que a Rosalba, ela nos abandonou. Ela foi para uma outra igreja e a Rosália também. Nos abandonou e foram para outra igreja. Aí elas me procuraram e falaram, pastor, olha, a gente gosta muito daqui, mas tem uma igreja perto da minha casa e na boa, vou ficar lá. E ficaram lá. Organizamos uma vez um evangelismo aqui na região e chamamos muitas igrejas da região. E foi interessante que a igreja que elas congregavam também foi convidada, elas não sabiam. Aí eu convidei, falei, olha, vai ter um trabalho de evangelismo, vocês não querem vir? Ah, pastor, não dá, porque tem trabalho na nossa igreja. Então nós vamos fazer o trabalho na nossa igreja. Eu falei, legal. E aí elas ficaram com aquilo, puxa, mas
a gente gosta tanto da central, mas tem um trabalho na nossa igreja, a gente não sei, não, vamos fazer o trabalho na nossa igreja. Quando foram para o trabalho, aí o pessoal entra lá nos carros, onde é que vai ser o trabalho? Vai ser lá em Santo Amaro, na igreja Batista Central. Aí o trabalho era aqui. E aí, depois de algumas situações, elas entenderam que era a direção de Deus ficarem conosco. E hoje, a família como um todo goza da bênção do Senhor, porque estão comprometidos com o Senhor Jesus. E aí, eles podem dizer, a Ele seja a glória. Nada disso que foi falado tem mérito humano. Não tem mérito da Rosalba, não tem mérito da Rosália, não tem mérito da Deise. O mérito maior é Cristo. Mas o instrumento que Ele usou foi você. Aí entra o teu valor e a tua importância. Você é a peça-chave para que o Evangelho siga e alcance a outros. E tem muita gente precisando ser resgatada e trazida ao aprisco do Senhor para ouvir o que nós ouvimos no verso 13. Não desanime. Comprometa-se com Deus. Permita que Cristo habite e não só passeie pela sua vida. Permita que Cristo faça morada. Permita que Cristo seja o Senhor e o Salvador da sua vida. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Esse deve ser um momento importante, porque eu quero que você reflita sobre as questões que você ouviu. Eu quero que você reflita sobre as questões que têm angustiado a sua vida. Eu quero que você reflita sobre as circunstâncias que às vezes te levam à percepção de perda de forças. Você está querendo desistir de alguma coisa? Se isso não vier de Deus, desista. Agora, se é do alto, não desanime. Você está sentindo que algumas pressões têm tentado tirar o teu foco do alto? Hoje, a palavra do Senhor diz: permita que Cristo habite no seu coração e você vai mudar a situação, porque você vai ser fortalecido, vai conhecer o amor e vai ser alvo do Senhor na sua infinita misericórdia. O privilégio que temos de poder dizer que o Senhor Jesus faz morada em nós, ele só acontece porque um dia nós somos confrontados com a mensagem do Evangelho e respondemos sim a essa mensagem. E qual é a mensagem? Jesus ama você. Jesus quer fazer morada na sua vida para transformar aquilo que precisa ser transformado. E nesse momento de reflexão, eu quero convidar você a se colocar diante do altar de uma forma muito comprometedora, dizendo ao Senhor que você quer efetivamente sair daqui motivado a não desanimar, motivado a ser fortalecido pelo Senhor, motivado a conhecer a largura, profundidade, dimensão total
do amor de Cristo. E o mais importante, que você quer sair daqui para abençoar as pessoas que vivem ao seu entorno. O nosso desejo enquanto igreja é podermos abraçar você e ajudar você nessa caminhada. Como corpo de Cristo que somos, precisamos ter a atitude que Paulo teve. Diante de uma ameaça de desânimo, ele curva o seu joelho para orar por aqueles que estavam sofrendo. Agora é a hora de nós curvarmos os nossos joelhos, de nós nos colocarmos em oração em favor daqueles que vêm sofrendo algum tipo de pressão e perseguição, dor, desânimo, seja qual for a motivação do problema. O Senhor diz ao seu coração: não desanime. Permita que eu habite na sua vida, para que a sua vida seja alvo da infinita misericórdia. E aí, meu amado, minha amada, se prepare, porque Deus vai fazer coisas maravilhosas na instrumentalidade da sua vida. Eu quero convidar o Ministério de Louvor a subir. Quero convidar a igreja a continuar em oração. O cântico que nós vamos entoar propõe exatamente o que Paulo alerta. Nós vamos cantar agora um hino que nós vamos declarar com os nossos lábios: faz morada em mim. E o nosso desejo é que esta fala que nós vamos professar agora possa ser uma verdade integral na sua vida. Que não seja somente uma coisa no intelecto, mas que você possa dizer ao Senhor: faz morada em mim. Vamos louvar ao Senhor e a igreja continue em oração, pedindo que o Santo Espírito fale ao nosso coração. Paulo se colocou diante dos Efésios, e é assim que nós queremos nos colocar diante uns dos outros. A profundidade, a largura ou a altura, nada vai nos separar desse amor. Peça para o Senhor habitar no seu coração.
Jesus faz morada, você vai ter segurança. Você vai ouvir a voz dele sussurrando no seu ouvido. Enquanto a igreja intercede, eu quero dar uma oportunidade a você que talvez ao cantar essa última frase, faz morada em mim, talvez você conheça Jesus historicamente, de passagem pela sua vida, mas nessa noite o Senhor quer fazer morada. Ele quer habitar no seu coração. E eu queria fazer um convite, desafiar você, que nesta noite entendeu que precisa de Cristo fazendo morada, não só intelectualmente, não só emocionalmente, não só religiosamente falando, mas se você entende que precisa convidar Jesus para fazer morada, eu quero convidar você a levantar a sua mão para que a gente possa orar por sua vida. Deus abençoe, Marcão. Vem cá na frente, Marcão. Quem mais quer tomar uma decisão de permitir que o Senhor faça morada, não só como alguém que transita? Vem cá, Jaime. Queria convidar os intercessores a se achegarem aqui conosco. Quem mais quer tomar esta decisão? O Marcos está renovando um compromisso. A Jaine está renovando o compromisso. Tem estado conosco e o Senhor vai abençoá-lo. Hoje seus filhos já estiveram aqui à frente louvando, engrandecendo o Senhor. Quem mais quer tomar essa decisão de deixar um relacionamento intelectual? Vem cá o casal. Um casal pedindo a morada do Senhor. Quem mais quer declarar: faz morada em mim? O grupo vai entoar essa partezinha, faz morada em mim. Queria que repetissem essa parte, para que você compreenda. Queria convidar o Lucas e a Ronilda
a ladearem esses dois irmãos. Igreja é isso. A gente vai junto. Agora, para que a gente possa ir junto com você, eu queria te dar um abraço e sentir o teu desejo de fazer o Senhor morador, não uma mera visita na sua casa. É isso que nós precisamos. Um casal que eu não conheço, são visitantes, mas o Senhor sabe o que traz vocês aqui à frente, amados. Fiquem aqui. Hoje o Senhor está feliz, porque tem bastante gente dizendo que quer que Ele habite no seu coração. Eu não vou me delongar muito nesse momento, porque é um momento seu com Deus, e nós louvamos a Deus por essas vidas que vieram aqui à frente. E como Paulo se colocou em oração por eles, eu convido a igreja a se colocar de pé nesse momento. Convido a igreja a se juntar ao centro. E assim nós vamos interceder por esses amados, pedindo a bênção e a direção de Deus para as suas vidas. Santo e eterno Deus, pedimos que a tua mão abençoe, conduza, direcione a vida desses dois casais que estão aqui à frente, pedindo a tua presença estável nas suas vidas. Não mais, ó Deus, uma presença esporádica, mas uma presença de morada. Uma presença de morada que transforme, que mude o que tenha que mudar, para que a bênção alcance seus corações. Obrigado, ó Deus, por esses que renovam o seu pedido, para que o Senhor os abençoe e os guarde. Que a tua mão direcionadora possa conduzir os teus filhos a esses caminhos. Oramos assim alegres, porque hoje nós saímos daqui com uma palavra muito clara: não desanime. Permita que Cristo habite em você, para você ser fortalecido e ter o seu ânimo renovado. Oramos assim, ó Deus, agradecidos, no nome santo e poderoso de Jesus, hoje e sempre. Amém.